Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, artesã aqui na Ateliê Tons de Vida, e hoje eu vim fazer mais uma aula de barradinho para vocês. Vai ser um barradinho bem simples, né, um bico. Hoje eu não vou colocar no pano de prato, tá? Hoje eu vou colocar nesse vestido aqui, é um vestido que eu tenho, e ele ficava muito aberto aqui no decote. Aí eu fiz uma costura aqui, não sei se vai dar pra ver daí, mas eu fiz uma costura aqui, olha, pra fechar ele, porque aqui era tudo aberto, viu, gente? Então ele ficava um decote muito fundo. E aí, como eu fiz essa costura, eu falei, eu vou fazer um biquinho agora, né, pra dar uma decorada nele, porque mesmo fechando aqui com esse tanto, olha, com essa costura desse tamanho, ele ainda ficou com decote fundo pra mim. Então ainda ficou um pouquinho aberto, né, tinha que ficar um pouquinho mais fechado. Então agora eu vou fazer um bico de crochê nele, e depois eu vou fazer também na barra, que eu quero deixar ela um pouquinho mais comprida. E aí, eu vou aproveitar e vou gravar esse bico de crochê pra vocês, tá, meninas? Para essa aula eu vou usar a agulha número 1,25, que é a número 4, tá? Uma tesoura, né, como sempre, pra gente arrematar o nosso trabalho. E vou usar esse fio aqui, que é um fio de algodão da Fiore. É o mais fino que eu tenho aqui. E como o vestido, a estampa é em preto e branco, e eu não quero fazer preto, então eu vou usar esse fio, que é o mais fino que eu tenho aqui, na cor branca, tá bom? Vamos começar então a nossa aula, para não ficar muito longo esse vídeo. Ó, eu vou começar fazendo aqui. Eu já testei, tá, gente? Tentei fazer o início aqui pra ver. Eu acho que ele vai dar um pouquinho de trabalho pra furar esse tecido. Porque apesar dele ser bem lisinho, mas ele tem a trama muito fechada, muito mesmo. Ele não é um tecido tão grosso, tá? Ó, não sei se dá pra ver daí, mas ele tem até uma certa transparência, ó. Só que mesmo assim, mesmo não sendo tão grosso, ele é bem difícil de furar porque ele tem a trama muito fechada. Mas eu vou tentar fazer com o caseado direto nele, porque eu não quero fazer e depois ter que costurar. Então, vamos começar, gente, ó. Eu vou deixar sempre um pedaço aqui de linha. Aí, vou dar um nó inicial. Vou vir aqui, no começo da minha barrinha. E vou tentar fazer um furo. Eu já tinha feito pra ver. Mas, ele dá um pouquinho de trabalho sim pra furar. Então, pode ser que eu demore um pouquinho nessa parte aqui, tá? Pra ensinar pra vocês. Apesar que esse caseado aqui, ele é muito simples de fazer, né? E aí, eu vou demorar porque vou ter o trabalho de ter que furar o tecido primeiro. Ó, eu furei, consegui furar aqui. Agora eu vou juntar bem o ponto que eu subi, tá? Eu alonguei um ponto baixo. Vou trazer ele bem pra cá e vou fechar. Esse nozinho a gente vai esconder depois. Ó, aqui já começou a enroscar, porque já enroscou com o fio que tava ali. E eu tô usando a agulha 1,25. Pra esse fio aqui, teria que ser a agulha 1,75, tá? Mas como o tecido não é tão fácil de furar, então eu vou usar 1,25 por conta disso. Agora que eu fiz o meu primeiro ponto baixo, vou deixar esse fio aqui pra gente arrematar depois. Tomando cuidado de não deixar ele muito largo, tá? Vou fazer agora uma corrente. Aí eu venho e furo de novo o meu tecido. Subo com mais um ponto baixo. E faço mais uma corrente e desço de novo. Lembrando que tem que dar o espaço, tá? Da corrente, gente. Você faz a corrente, dá um espaço, aí sobe o ponto baixo. E ele vai ficar desse jeito aqui. Assim, tá? Agora eu vou fazer 3 correntinhas. E vou de novo aqui, olha, na distância das 3 correntes. Furar o meu tecido. E subir um ponto baixo e repetir essa sequência que a gente fez aqui no início. Olha aqui. Talvez eu vou ter que voltar de novo, porque ele puxa o tecido do fio. Então, para não rasgar o vestido, eu vou ter esse trabalho de talvez ter que voltar de novo. Subi um ponto baixo depois das 3 correntes. Fiz uma correntinha e agora eu desço de novo. Furo o tecido, bem na base da costura, tá, gente? Se você estiver fazendo aí no seu pano de prato, lembra sempre disso, de fazer o furo bem na base da costura. Subo de novo um ponto baixo, uma corrente.
volto aqui embaixo, furo de novo. Olha, ele enrosca a linha do tecido. Ó, subi mais um ponto baixo. E ele vai ficar desse jeito aqui. Aí, eu vou ter que repetir essa sequência até chegar aqui, olha, de novo. Até chegar aqui, que é o final do meu decote, tá? Então, eu vou dar a volta passando lá por trás, pelas costas, e vou chegar até aqui na frente. Ó, vou repetir aqui, gente, e vou fazer pra não ficar muito grande o vídeo, tá? Então, a gente vai começar sempre com um ponto baixo aqui no canto. Se você estiver fazendo no pano de prato, você vai começar do mesmo jeito, tá? Vai começar lá na lateral do cantinho, aí sobe 3 ou 2 correntinhas pra dar a altura da costura. Continua fazendo o canto, e aí depois você faz essa sequência aqui. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Depois 3 correntes, aí repete essa sequência aqui. Agora, eu poderia continuar daqui voltando para trás, mas essa carreira é a carreira que mais vai ficar em evidência, aqui no nosso biquinho, tá? Então, como eu não quero que ela fique pelo avesso, eu vou voltar aqui, vou arrematar esse fio aqui, olha, e vou voltar aqui e emendar ele para começar de novo, de onde eu tinha iniciado antes. Aqui, se você estiver fazendo no pano de prato, ele tem que terminar do mesmo jeito que você iniciou, tá? Com essa sequência de um ponto baixo e uma correntinha entre eles. Eu consegui terminar com 2 só, mas como eu já vou arrematar aqui e vou voltar do início, então pra mim não tem problema. Mas o seu, se ficar faltando um ponto, ou ficar faltando essa sequência, então você desmancha um pedaço, pega uma agulha menor e faz de novo, tá? Pra terminar com essa sequência aqui, de 3 pontos baixos, separados por uma corrente. Ou então você só desmancha um pedaço e tenta fazer o ponto um pouco mais apertado, ok? Agora que eu consegui terminar aqui, e não tem problema porque eu terminei com 2, e eu já vou arrematar, eu vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o meu fio. Que? Já tô indo, peraí que a mãe já vai. Minha filha me chamando pra almoçar, gente. Ó, eu vou dar um nozinho aqui, apertar bem esse nó e deixar essa ponta aqui que depois a gente vai arrematar ela no final, tá? Vou voltar aqui nesse início. Vou deixar essa ponta aqui também. Ou eu posso já pegar ela e passar ela por aqui, ó. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou deixar pra esconder ela aqui, porque eu não quero que fique aparente aqui em cima. Então, eu vou pegar o meu fio de novo. Vou deixar essa ponta, que eu também vou esconder depois. Dar um nozinho. Vou vir aqui e eu vou continuar com a mesma agulha que eu iniciei, tá, gente? Mas se você estiver iniciando com uma agulha mais fina e quiser continuar com outra maior, você pode também. Vou entrar aqui, olha, nesse ponto baixo. Pra ficar melhor, pra ele não ficar muito aberto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui, ó. Tô só com o meu nozinho na agulha, tá? Aí, eu vou entrar aqui, pegar esse ponto, puxar o meu fio. Vou subir um ponto baixo. Desse jeito. Agora, eu subo uma corrente. E agora, eu vou fazer aqui, dentro dessa correntinha, um ponto alto. Vou tirar duas alcinhas. E vou ficar com 2 na agulha, tá? E aqui dentro desse ponto do meio, eu vou fazer mais um ponto alto, assim. Vou tirar 2, fiquei com 3 na agulha, agora eu tiro os 3 juntos, desse jeito. Faço uma corrente, volto aqui nesse ponto do meio, faço mais um ponto alto. E vou tirar os 3 de uma vez, tá? Ó, tirei 2, aí fiquei com 2 na agulha. Venho aqui na correntinha, faço mais um, tiro 2, e esse último aqui eu faço mais um, tiro 2. Fiquei com 4 alças, agora eu tiro as 4 de uma vez, tá bom? Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou vir aqui e repetir a mesma coisa que eu fiz ali. Se eu ver que essas 4 correntinhas vai deixar o meu biquinho muito junto, aí eu vou diminuir para 3, tá? E aí você faz essa adaptação aí se você estiver fazendo no pano de prato. Ou qualquer outro pano que você estiver usando. Ó, venho aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Na segunda correntinha, ou na primeira correntinha aqui, mais um ponto alto, tirando só as 2 primeiras laçadas, tá? E no ponto do meio de novo.
e aí eu tiro as 4 alcinhas de uma vez. Uma correntinha, volto aqui no ponto do meio, faço um ponto alto, tiro 2 laçadas. Na correntinha, um ponto alto, tira 2 laçadas. E no último ponto, um ponto alto, tira 2 laçadas. Desse jeito. Vou fazer de novo 4 correntinhas e repetir aqui a mesma coisa. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, tiro todas de uma vez, uma corrente, um ponto alto aqui no ponto do meio, um ponto alto na correntinha, mais um ponto alto aqui no final. Tiro tudo de uma vez. E fecho com 4 correntes. E assim a gente vai repetir até chegar lá no final da carreira. Terminando desse jeito, tá, gente? Tem que terminar com 2 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por uma corrente. Eu vou deixar aqui, olha, entre os grupinhos, 4 correntes mesmo, porque depois, quando eu terminar o meu bico, aí eu vou puxar essa pontinha mais pra cá, olha. Porque aí eu vou prender ela aqui com ponto invisível, tá? E eu sei que ele não vai ficar muito esticado. Mas se eu perceber lá na frente que fica, eu volto e desmancho de novo. E aí você faz essa adaptação também no seu pano de prato, tá? Se você ver que aqui vai ficar muito aberto, e aí ele vai fazer assim depois, você continua fazendo com 3. Gente, cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Aí eu já prendi aqui, tá bom? Eu cortei de novo o fio, porque eu vou voltar a emendar aqui do início outra vez. E já arrematei aqui, olha. Já prendi ele aqui nessa carreira. Deixei essas 2 pontas aqui pra gente arrematar lá no final. E ficou desse jeito aqui. Olha. Aí depois que eu terminar, eu vou prender aqui com ponto invisível. E aqui também, pra ele não ficar solto nessa parte. Vou deixar ele preso aqui, pra não ficar subindo assim. E já tá desse jeito, tá? Olha aí, toda a volta. Agora eu vou prender o fio aqui de novo. Se você estiver fazendo no pano de prato, você não precisa cortar o seu fio cada vez que você terminar uma carreira para iniciar outra. Você pode fazer em carreira de ida e volta. Mas como eu não queria que ficasse aparecendo o avesso da carreira aqui, então eu tô fazendo assim, tá? Tô iniciando sempre pelo mesmo lado. Agora, a gente já vai para nossa última carreira. Gente, eu falei para vocês que esse bico ele é bem simples mesmo. A última carreira agora é só ponto baixo. Olha, eu já deixei a ponta e dei o nó inicial. Aí eu vou aqui no topo desse primeiro grupinho, vou entrar aqui. Olha. E vou fazer um ponto baixo. Aí aqui nessa correntinha de separação, mais um ponto baixo. E nesse outro aqui, um ponto baixo. E agora, um ponto baixo para cada correntinha que a gente tem aqui. No meu caso, 4 pontos baixos, porque são 4 correntinhas. Venho aqui nesse primeiro grupinho e faço um ponto baixo. Aqui na correntinha do meio, um ponto baixo. E no próximo grupinho, um ponto baixo. E mais 4 pontos para as 4 correntinhas que tem aqui. E aqui de novo, um ponto baixo. Um ponto baixo no meio e um ponto baixo no último grupinho. E assim vai ficar o nosso bico, tá? Essa vai ser a nossa última carreira. Se você quiser, aqui no meio você pode fazer um picô, para ele ficar mais bonitinho. Quer ver? Eu vou fazer um aqui para vocês verem. E talvez eu vou desmanchar e fazer um com picô e outro sem, tá? Olha, aqui no primeiro eu faço um ponto baixo. Aqui no meio eu vou fazer um picô. E aqui eu vou fazer um picô falso mesmo, só pra vocês terem uma ideia de como fica. Ó, com o picô. E aqui, nesse último grupinho, mais um ponto baixo. E faço um ponto baixo para cada correntinha. Olha aí, com o picô e sem o picô. Eu vou desmanchar e vou fazer intercalando, tá? Vou fazer um com picô, o outro sem. Um com, o outro sem. Porque eu quero que ele fique mais parecido com a florzinha, já que tem flor aqui na estampa do tecido.
Mas aí você faz, se você quiser só com ponto baixo, pode fazer só com ponto baixo, tá bom? E essa vai ser a nossa carreira até chegar lá no final. Fiz todo o meu biquinho, tá? Aí aqui no final, olha, eu já cortei o meu fio, peguei essas duas pontas e dei um nó aqui, depois que eu prendi com ponto baixíssimo, tá? Cheguei até aqui no final. Agora eu vou pegar esses fios e vou passar eles todos aqui por trás e vou prender eles aqui, tá bom? Então, ó, esses dois aqui que eu já dei o nó, eu só vou descer com eles, passando assim, ó. Pegando aqui pelo lado avesso do nosso barrado. Aí eu vou descendo, passando aqui por trás dos pontos, tá? Ó, fazendo desse jeito. Se você estiver fazendo no pano de prato, você vai terminar do mesmo jeito. Lembrando que aqui, olha, você começou a sua carreira com ponto baixo, aí não importa se você fez o picô ou se você só fez ponto baixo, tá? Mas você tem que terminar da mesma forma. Começou aqui com ponto baixo, aqui no final você vai terminar com um ponto baixo. E aí na hora de arrematar você vai esconder tudo pelo avesso, tá? Se você estiver usando o fio de polipropileno no pano de prato, então você não vai precisar ter esse trabalho todo de descer e esconder o fio. Você pode só passar ele aqui para trás e queimar a pontinha. Mas se estiver usando o fio de algodão, então vai ter que fazer esse trabalho aqui. Aí eu desci aqui essas duas pontas. Vou passar elas aqui, olha, agora por dentro dessa carreira aqui, onde a gente fez os grupinhos de ponto alto fechado juntos. Use sempre uma agulha mais fina, tá? Do que a agulha que você estava usando. Eu tô usando a mesma agulha aqui, mas o correto é você pegar uma agulha mais fina. Eu tô usando essa porque tá dando pra eu passar com ela tranquilamente. Mas para você não estragar o seu trabalho, use uma agulha mais fina. Olha, passei esses dois. Agora eu vou descer aqui, ó. Vou passar mais dois pontinhos aqui. E agora eu desço aqui, passando por dentro do caseado. Tudo pelo lado avesso, tá? Ó, é o lado avesso do barrado. E agora eu vou passar ele aqui por dentro até chegar aqui nessa parte. E depois eu posso cortar, ou eu posso dar um nó, aí eu tenho que deixar mais um pedaço que seja suficiente para dar um nó e depois cortar. Ou eu posso passar cola aqui, tá? Ó, como vai ficar só essas duas pontas, eu vou deixar esse pedacinho aqui para mim dar um nozinho depois e cortar. E esse fio aqui eu vou fazer para cá do mesmo jeito, trazer do mesmo jeito. Não trouxe os três de uma vez para não ter o risco de enroscar e aí desfiar o que já tá pronto. Então é bom você ir fazendo assim, de um em um cabo, tá? Os outros dois eu consegui passar de boa, então esse aqui eu passo agora. Aí eu já vou descer com ele aqui também, ó, e trazer aqui pra dentro. Aí depois eu vou só tentar dar um nozinho e cortar. Ou então eu passo cola. E aí você pode colar com cola pano, se você tiver, dá também. Ou cola de silicone, tá? E aqui nessa ponta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esconder essas duas pontas aqui, essas duas de baixo, e deixar de cima livre. Ó, vou pegar esses dois fios aqui, ajustar para deixar o nozinho inicial bem apertado, e vou dar um nó com eles dois. Só para eles não ficar assim separados um do outro. Aí, só um nozinho só. Agora eu vou trazer eles tudo aqui, olha. Por dentro. Se você quiser, você pode passar primeiro aqui dentro dos pontos, que aí ele vai ficar mais firme. Mas para isso você tem que ter deixado um pedaço bem maior de fio, tá? Ou então já pode vir aqui direto e fazer isso. Trazer tudo pra cá. Essa pontinha aqui também depois eu vou esconder. Vou arrematar certinho, tá? Agora essa ponta, lembra que eu falei no início? Que aqui, olha, eu ia prender com ponto invisível, ia puxar um pouquinho mais aqui, ó, deixar essa pontinha bem presa aqui. E é isso que eu vou fazer com esse fio que sobrou. Eu vou pegar agora uma agulha de costura
E vou descer com ele prendendo aqui, ó, na costura, que eu não sei se dá pra ver, mas aqui tem uma costura, que foi a emenda do tecido. Eu vou pegar uma agulha de costura mesmo, de mão, e vou levar lá pra dentro, tá? Consegui passar. E vou descer com ele lá por trás. Aqui eu teria que ter deixado um pedaço bem maior de fio. Mas como eu não deixei, vou tentar fazer com esse mesmo. Vou só descer com ela, assim, ó. E depois, se precisar, eu uso a agulha de crochê pra terminar. Desci bem rente da costura. Tá vendo? Ele vai ficar preso aqui. Ó. Agora eu posso pegar. É que essa agulha é bem grande, mas tá vendo? Teria que ser um pedaço bem maior. É que quando eu pensei em fazer isso, eu não lembrei que eu podia fazer com agulha de mão. Mas quer ver, ó? Ó, agora eu vou tirar essa agulha. E deixei aqui essa dobrinha. Agora eu termino com a agulha de crochê. Ó, puxo aqui. E vou passar essa ponta aqui por dentro. E aí eu aperto bem e fechei esse nó. Tá vendo? Agora eu posso pegar esse que sobrou aqui, ó, e esconder ele aqui dentro. Depois é só eu pegar uma agulha de novo e uma linha preta, dar um pontinho aqui que aí ele vai ficar preso, tá? Ou eu corto e colo, ou eu faço de outro jeito. Dá também aqui pra arrematar com fio de seda. Só derreter um pedacinho e prender o fio aqui. Mas aí depois eu faço isso pro vídeo não ficar grande e porque também todo mundo já sabe fazer arremate aqui, né, gente? E agora vamos ver como ficou o nosso barradinho. Ele é bem simples mesmo, mas eu gostei. Tá vendo? Pra fazer numa roupa. Eu nunca tinha trazido nenhum barradinho pra fazer em roupa. Mas dependendo da roupa e dependendo do que a gente vai fazer, até esses que já tem aula no canal, dá pra usar. Dá pra adaptar também. Ó, ele ficou um pouquinho repuxado por conta da costura que tem aqui. E depois eu ainda vou prender aqui também, ó. Ó, mas ficou desse jeito. É que esse vestido aqui não foi muito bem costurado, não. Tá sobrando tecido aqui. Mas deu certo porque eu queria. Agora ficou mais fechado. E eu só queria mesmo que ficasse um pouquinho mais fechado aqui. Lembrando, gente, que se você decidir fazer esse trabalho numa roupa que você tem aí na sua casa, tem que tomar o cuidado de não fechar muito aqui e depois você não conseguir passar na cabeça na hora de vestir, tá? Por isso que a gente não pode fazer também muito fechado. Porque aqui, olha, eu não tenho botão para abrir e fechar. Aqui ele tá todo costurado. Então, eu só tenho esse espaço aqui, que sobrou do decote, para passar na cabeça na hora de vestir. Então, você não pode fechar muito aqui também. Então, do jeito que ficou aqui, eu acredito que já tá bom. Porque ele já tinha ficado bem fechadinho aqui. Mas eu queria fechar ainda mais um pouquinho. Então, depois eu vou prender aqui. E essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver uma roupa aí que precisa de um ajuste no decote ou na barra, dá para fazer aqui também na alça. Se você tiver uma roupa com alça mais estreitinha e quiser alongar ela um pouquinho, dá para fazer também em volta da alça, tá? É só adaptar aí para sua necessidade. Se gostou, faça aí nas suas peças de roupa, no seu pano de prato, onde mais você quiser. Que Deus abençoe sua vida. Se você não tem Jesus ainda, aceite Jesus porque Ele te ama e está voltando. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser. Tá bom, meninas? Um beijo. Fiquem com Deus.